Olá pessoal, eu quero agradecer a você que é nosso telespectador. Estamos aqui mais uma vez com duas figuras ilustres no programa Meu Voto, o seu programa para tirar todas as suas dúvidas. E lembrando que a TV Cajazeiras é isso, você que é candidato a vereador, a prefeito aqui de Salvador, da cidade do Salvador, você pode entrar em contato com a TV Cajazeiras e a gente pode buscar agendar esse bate-papo aqui para você passar o seu plano de governo na Câmara de Vereadores. Estamos aqui com a presença de duas figuras ilustres daqui de Cajazeiras, pessoas que são nascidas e criadas aqui dentro e que vêm desenvolvendo projetos sociais dentro da Fazenda Grande 2, de Cajazeiras 11 e, na verdade, de todas as Cajazeiras, que isso amplia para todas as Cajazeiras. E nesse exato momento eles deram o prazer de estar aqui conosco na TV Cajazeiras para expor as ideias deles e, de uma forma clara e dinâmica, passar para vocês principalmente os 25% da população que ainda nos segue, tá, Hugo e Manezinho? Nós fizemos uma pesquisa no nosso Instagram, que é a maior configuração de seguidores, onde eles têm 25% dos seguidores ainda tem dúvida sobre em quem vai votar para vereador. Então é um momento crucial, muito interessante para vocês que são candidatos à vaga, né? Uma campanha coletiva, eu quero entender muito bem o que é isso, que me chamou a atenção essa questão, achei muito interessante. Então estamos abrindo agora a TV Cajazeiras, abre nesse exato momento os microfones para Hugo Sonoros e Manezinho da Valsa se apresentarem a essa população que assiste a gente agora. Boa noite, Rômulo Almeida, é um prazer imenso esse Luiz Cajazeiras estar aqui nesse programa Meu Voto, onde tem a finalidade de mostrar o programa de governo de cada candidato. Pra gente é uma honra estar aqui diante de você e de todo o seu público, que são aí com certeza os nossos eleitores. E é isso, Hugo Sonoros e Manezinho. Muito boa noite, Rômulo, obrigado pela oportunidade, né? É sempre bom, né, tá mostrando o nosso trabalho. Você falou muito bem, o trabalho social, um trabalho que vem sendo executado dentro do nosso bairro há muito tempo, né? Já vem acontecendo, não é um trabalho que é por conta da eleição, não. 2020 tive a oportunidade de sair, obtive 628 votos, Hugo, meu vizinho do outro lado, obteve 900 votos, então a gente viu que estava dividindo. Amigos nossos em comum falou, sai os dois, não voto nenhum nem outro. Então, o propósito, de fato, é a gente se uniu para fazer a diferença, né? Fazer acontecer, aperfeiçoar e melhorar o que já vimos fazendo dentro da comunidade. Então, Manezinho da Valsa, porque por 17 anos eu, né, tinha um projeto dentro do bairro, o Grupo Amor Eterno, né, um grupo bem investidor, que não era só dança, a gente cuidava de vidas também, fazia o trabalho social desde o grupo. Então, mas nessa campanha eu não adotei a valsa, né? Porque é muito mais do que valsa. A gente entende que quando a gente vincula e rotula a valsa, a gente fica ali somente com aquele eixo. Então, a gente tem que expandir. Manezinho é cultura, Manezinho é educação, Manezinho é saúde também, Manezinho é social. Então, a gente tem que mostrar tudo isso para o povo de Cajazeira, que tem pessoas que têm competência, sim, que tem capacidade de estar, sim, assumindo um cargo lá na Câmara e fazer acontecer por Cajazeiras. E só respondendo a sua pergunta, a candidatura coletiva é a união de duas pessoas ou mais em torno de uma cadeira. Mas assim, todo o trabalho é dividido, então a comunidade de Cajazeiras, em especial, ela vai ter duas pessoas atentas às suas demandas. Então assim, a candidatura coletiva é isso, é a junção de forças da comunidade para o quê? Para facilitar o trabalho, facilitar o atendimento. A gente tem uma cidade dentro de uma cidade, é óbvio que nós seremos eleitos para cuidar de Salvador, mas o nosso trabalho começa em casa, vai começar em Cajazeiras, e Cajazeiras é uma cidade dentro de uma cidade, como eu acabei de falar, e a parceria, ela sinaliza isso, que Cajazeiras ela precisa de união, precisa de uma representatividade, e essa estratégia que nós estamos usando é para dar vez e voz ao povo de Cajazeiras. Ao invés de dividir, a gente quer deixar o exemplo da somatória, da união. Então, a candidatura coletiva, os filhos de Cajazeiras têm essa finalidade, de trazer
uma representatividade maior para Cajazeiras. Porque eu acredito que a nossa comunidade ela teria que ter hoje, para ser uma comunidade digna nas suas demandas, mais de 6 vereadores. Essa é a minha posição. E não tem nenhum há mais de 30 anos. Então a gente está aqui, mais uma vez, dessa vez unidos, em torno do nome Cajazeiras ter essa representatividade. Então, a candidatura coletiva é isso, é a união de pessoas que poderiam sair individual, mas deixou o ego de lado e olhou para o propósito, que é ter um vereador na comunidade. Muito plausível essa atitude de vocês dois em fazer essa união em pró social, né? Porque é em pró a nossa, como dizem por aí, a nossa Cajacite, é a nossa terra. Eu digo também, eu tenho 30 anos aqui, mais um pouquinho de 30 anos, e conheço o trabalho que vocês desenvolvem. Inclusive já fui no programa Diogo Sonoros, achei muito interessante a questão social de trazer músicos que são no anonimato, pessoas de N situações para falarem lá no programa dele. Eu já conheço o trabalho também na Valsa, então são pessoas que têm um histórico dentro de Cajazeiras. E Cajazeiras precisa de uma representatividade, como vocês falaram, daqui, de dentro de casa. Nós temos vários candidatos, não estou falando só de vocês, nós temos vários candidatos daqui que ficam no anonimato, eles não têm oportunidade, não têm a questão de grana para investir, porque hoje a política é muito voltada a isso e é muito complexo você não ter como se expor, porque esse exato momento que vocês estão aqui é expondo as duas figuras, que é o Hugo Sonoros e o Manezinho da Valsa. Então é um outro público, você tem seu público nas redes sociais, você, Manezinho, também tem o seu público, e a TV Cajazeiras também tem o papel dela nisso tudo. Então vocês vindo até aqui, eu disse, eu faço questão que vocês estejam lá também no nosso programa, porque a TV Cajazeiras é integralmente sem vínculo político partidário. Nós somos politizados, então é uma vertente totalmente diferente e é diferenciada, porque nós dentro de Cajazeiras somos a diferença e nós buscamos sempre isso. Por isso o convite a vocês, e se sintam muito confortáveis aqui, a casa de vocês também, assim como todos os outros que vieram aqui também. Isso é muito importante salientar, que o importante para a TV Cajazeiras é demonstrar os candidatos da região. Para você que é eleitor, que ainda tem dúvida, você não precisa ter mais dúvida. Vote quem é de Cajazeiras. Você é de Cajazeiras, vote quem é de Cajazeiras. É uma dica que eu estou falando para realmente ter esse foco dentro da nossa região, que, como vocês falaram, poderia eleger o presidente da Câmara e mais 5 no segmento para representar com pulso diretamente às necessidades e às demandas da nossa região, que é um bairro que, focando nisso, 1 milhão de habitantes por baixo. E aí o censo de 2014, o pessoal vem com aquele censo falando que é menor quantidade, mas enfim. Levaram 400 mil pessoas de bairro. Dizendo que são 600 mil, né? 600 mil habitantes, mas imagine. A gente sabe que não. A gente sabe que não, né, cara? Então, assim, nós temos aqui um grupo de perguntas. Dentro desse bate-papo aqui, dentro das perguntas, a gente vai batendo papo. Se não der para vocês responderem tudo, porque o tempo é curto, a gente tem 1 hora de relógio em média para bater esse papo aqui. Mas dentro desse contexto, a gente vai destrinchando aí, batendo um papo muito tranquilo, certo? Sem pretensão alguma em relação a qualquer tipo de fiasco aqui. A gente tem esse foco mesmo na candidatura de vocês e na questão de um plano de governo, tá? Então, é nada mais do que o que vocês já produzem no dia a dia. Então, eu posso começar aqui as perguntas? Pode ficar à vontade. Beleza. E de antemão, eu queria só deixar um recado, né, para deixar esse recorte, para que a comunidade de Cajazeiras não caiam, né, na fantasia que o político que vem de fora que vai resolver os problemas, que passa 4 anos, são 4 e 4 anos, aqueles políticos de Copa do Mundo, vem, pega os votos da comunidade e some. E a comunidade continua com as mesmas problemáticas e não são solucionadas. Então, o que a gente pede hoje é que, de fato, olhe para Cajazeiras. Se você ama seu bairro, se você ama e quer cuidar do seu bairro,
dê oportunidade ao candidato de Cajazeiras. Isso aí. Tem que dar essas dicas para o pessoal se tocar, que todo mundo fala sobre reciprocidade, fala sobre apoio, e nesse momento, na hora do voto, ao invés de votar em quem é da região, em quem é seu, em quem é do seu bairro, vota em pessoas que nem aparecem por aqui ou aparecem nessa época de eleição e depois somem, como todo mundo fala, que é os políticos fantasmas, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui esse bate-papo que vai ser bastante interessante, fluido, eu tenho certeza com vocês. Manezinho e Hugo Sonoros, eu vou falar no contexto geral e vocês podem bater um papo. Chama os filhos de Cajazeiras que a gente atende. Os filhos de Cajazeira, né? Tá certo. Ficar um e outro. Quais são as principais necessidades da cidade do Salvador que vocês pretendem priorizar no ingresso de vocês dentro da Câmara de Vereadores? Eu falo vocês porque é uma coletiva, né? Então, essa é a primeira pergunta para a gente abrir aqui e bater um papo dentro dessa pauta. Eu tenho certeza que uma das prioridades também será o transporte público, né? Principalmente também as tarifas. E a gente pretende também a saúde, é muito importante, esporte e saúde, e as creches. Muitas mães, né, não podem trabalhar porque não tem com quem deixar o seu filho. Então, se tiver uma creche, ainda por incrível que seja tempo integral, melhor ainda. Porque ela não vai precisar deixar na escola 8, 7 horas da manhã e ter que sair para pegar nas correrias ali meio-dia. Então, tem que ser de 7 até umas 18 horas, 17 horas, de 7 às 17, para ter que ter tempo que ela vá trabalhar. Porque muitas mães são mães solo. Então, a gente também pensa nessa parte também da educação, que a educação começa na base. Então, se as mães puderem trabalhar, ter a cabeça fria para seguir os filhos lá em boa segurança, tendo uma boa alimentação, tendo os cuidados, tenha certeza que a família, o entorno da família vai trazer muito benefício para o todo. Nós fizemos, antes de construir o nosso programa de governo, nós desenhamos uma pesquisa dentro da comunidade. E assim, eu venho do meio ambiente, eu sou ambientalista, Manezinho tem uma perna na cultura, uma perna na comunicação, no esporte, mas a demanda maior da comunidade é saúde, a falta de atendimento em postos de saúde. Sempre, quando existe o posto, às vezes falta medicamento ou falta os profissionais. Então, assim, o que mais a gente ouviu de problema dentro de Cajazeiras foi a questão de saúde e, em seguida, o transporte público. Então, assim, de cara que a gente vai dar atenção principal. A gente tem uma proposta que vai ser uma briga, mas a gente vai tentar fracionar a tarifa de ônibus em Salvador, como funciona já nos aplicativos, que recuperar as linhas perdidas de Cajazeiras, né? Várias linhas aí que atrapalham a vida das pessoas. Um exemplo que eu vou dar aqui é o ônibus, minha vizinha todo dia me cobra isso. Cadê o ônibus direto Cajazeiras Barra, Cajazeiras Pituba? Não tem mais. Então a gente vai revitalizar, estudar, ver quais são as possibilidades dessa linha estarem voltando, já que já existe o metrô em Salvador e o VLT, que está ligando nada a lugar nenhum. Então a gente vai se debruçar diante do que já existe e ver qual a melhor forma de a gente reestruturar a frota de ônibus. Agora a gente vai obrigar, isso é fato, os empresários a cumprir a palavra dele, que é os ônibus 100% climatizados. Porque onde é que tem ônibus climatizado? Na Graça, na Barra, na Undina, no Corredor da Vitória, onde as pessoas quase não pegam ônibus. Mas aqui, na periferia, os ônibus são sucateados. Agora, a gente vindo pra cá, mostrando, por exemplo, para lá pro ônibus, lotado, a janela tudo aberta, as pessoas botando a cabeça para fora da janela para ter um ar puro, para respirar. Então, assim, a gente vai trabalhar diretamente na saúde, vai ver a reestruturação dos postos de saúde, ver onde pode ser instalado novos postos, ampliar, mas tudo isso vai vir em cima de um estudo comunitário, um estudo de impacto social. A questão do transporte público, como eu falei, tarifado, como é que vai funcionar isso, Hugo? Vamos dizer que a linha exista, né? A gente recuperou a linha Cajazeiras Barra. Da Cajazeiras para Barra, a passagem é 5,20. Mas às vezes o cara quer pegar o ônibus para soltar, dá 2 para 3. Ele paga os mesmos 5,20. Então essa tarifa ela seria fracionada por quilometragem, como funciona hoje nos aplicativos, né? Que a gente tem aí 3, 4 aplicativos na cidade que funcionam assim. A pessoa paga pelo quilômetro que ela anda. Custa R$2 por quilômetro, R$3 por quilômetro. E isso, a gente tem já um estudo feito e isso já funciona em alguns países.
Na Argentina, por exemplo, várias cidades já usam esse método. Você bota o cartão na entrada, tudo digital, debitado. Dependendo do ponto que você vai descer, o seu troco volta. Então, assim, é uma coisa possível? É porque já existe. Tudo é questão de boa vontade e pessoas que possam representar o povo. Que quando tiver lá rico, representando o empresário, o povo vai continuar sofrendo. Então, nós que somos de Caiazeiras, da periferia, queremos entrar lá para mudar a realidade de vocês que estão sofrendo com o transporte público. E não é só a estrutura do ônibus. E os pontos de ônibus? Né? Vá na Barra e procure um ponto de ônibus sucateado. Não tem. Tudo bonitinho, de vidro, limpinho, até com tomada. Em Cajazeiras é uma placa no poste que as pessoas ficam expostas ao sol e à chuva. Então, isso é um preconceito social que nós vamos acabar, fazendo valer a lei. Então, se na Barra tem, Cajazeiras também tem que ter. O IPTU é pago lá, o IPTU é pago aqui. Onde é que está a maior parte da população? Onde é que estão as pessoas que mais precisam? Não é na periferia? Então, esses equipamentos têm que estar bons para a periferia. Não adianta dar uma estrutura de ponto boa para as pessoas que não vão usar. Pode olhar os ônibus da Graça da Ondina. Ali, quando está sendo ali, alguns trabalhadores trabalham ali, vão pro shopping e vão para casa. Mas fora isso, riquinho nenhum pega buzu. Mas lá são todos climatizados, não passa um com janela aberta. E enquanto na periferia, Couto, 7 de Abril, Valéria, é ônibus sucateado. Então a gente vai acabar com esse preconceito social. Assim que a gente botar o pé lá, a gente vai cobrar e vai levar o povo para a Câmara em todas as votações. Porque o que acontece? Político, ele tem medo do povo. Então, se ele vê o povo lá cobrando, sentado lá naquela plateia lá, na hora da votação, ele vai pensar 2 vezes antes de votar contra o povo. Então, o que a gente vai fazer é isso, é entrar na Câmara dos Vereadores para brigar pelo povo. A questão do transporte público, vamos embaratear. Ah, não dá para baixar 5,20, mas dá para fracionar a passagem curta. O cara soltou aqui em 7 de abril, não precisa pagar os 5,20, vai pagar ali seus R$2,50, R$3, de acordo com a quilometragem que ele pegar. Então, assim, votem na gente, porque a mudança começa no beco e na viela, com pessoas que sentem as mesmas dores que vocês. Quem já tá lá não pega ônibus, quem já tá lá não sabe o que é, fica esperando 1 hora ou mais no ponto de ônibus descoberto, se chover, você se molha. Quem já tá lá não vai pro posto de saúde quando fica doente. E é outra coisa que a gente vai futucar. Vereador de Salvador vai ter que ter filho que estude em escola municipal. Vereador de Salvador vai ter que ser atendido em posto municipal, em UPA municipal. Se eles vão fazer, não sei, mas a gente vai buscar um projeto de lei para forçar isso, porque aí a realidade é vai outra. saber a realidade. E ainda nesse contexto, Romo, quando a gente fala do transporte público e do ponto de ônibus, o que vem acontecendo dentro de Caiazeira é que os pontos estão sendo retirados e não estão sendo recolocados. Então, já chegou uns 3 ofícios aqui. 3 ofícios da comunidade, principalmente na Fazenda Grande 2, ao lado do batalhão. Retiraram aquele ponto, já tem 1 ano e meio, e o ponto não retornou para o lugar. Na entrada da 2 ali, o ponto estava caindo aos pedaços. Quando tiraram, que a vizinhança lá, a comunidade, fizeram a solicitação na subprefeitura, fizeram a retirada. E aí apareceu um bocado de gente dizendo que era o pai da criança. E agora que tá todo mundo tomando chuva, tomando sol, que não colocaram o ponto, sumiu todo mundo. Não tem mais pai, né? Então não tem mais pai. E aí o filho ficou órfão. Mas a comunidade tá tomando chuva, tomando sol. Tem uma senhora que vai levar seu filho sempre no médico, cadeirante, tomando chuva. Tomando chuva. Tem uns vídeos tudo, porque na porta do caminho lá tem câmera. Então, todos os moradores lá têm acesso. E o que chegou para mim hoje foi essa falta de respeito para com a nossa comunidade. Por que a Fazenda Grande 2? Se você for ao lado do batalhão, não tem um ponto, retiraram o ponto. Aí você vai 200, 300 metros mais à frente, não tem um ponto. E à frente a um condomínio também, próximo à Vila União, também só tem a plaquinha no ponto e todo mundo toma chuva, toma sol. Mas por que isso ocorre aqui em Cajazeiras? A falta de um representante legal. A pessoa que cobre, que está ali direto ali no ponto. Que esteja na comunidade, que lute pela comunidade. Porque, como o Hugo citou aqui, não é desfazendo de ninguém que tem dinheiro, não. Que tem dinheiro bom, que tem o dinheiro, mas resolva as problemáticas da nossa comunidade. O que a gente quer chegar, a gente quer resolver, porque a gente vive isso. Então, eu sei o quão é doloroso você sair de Cajazeiras e estudar na cidade, no centro da cidade.
Eu saía todo sábado, 6 horas da manhã. Se eu perdesse o ônibus 6h20, 6h30, eu pegava só 7 e chegava atrasado todas as aulas. Manezinho, todos aqui presentes e não tem nenhuma criança. E em relação à idade, né? Vou falar assim. Sim. E todos nós passamos amarguradamente por essas situações durante anos, até chegarmos hoje. E graças a Deus a gente está num ponto que a gente pode até agradecer pelo momento que nós estamos hoje, mas precisa melhorar muito. Muito mais. E o olhar essa tem que ser questão é muito diferente. importante. O olhar tem que ser... E eu falo porque é recente, porque eu estudei 3 anos agora na ETEBA, então eu estava indo para Nazaré sempre. Então eu chegava atrasado todos os dias, se eu perdesse o ônibus. E às vezes atrás, dia de sábado e domingo, horrível. Eu falo isso com muita convicção, porque sábado e domingo eu trabalho, né? Eu trabalho na Arena Fonte Nova, ou trabalho no Barradão. Para você pegar um ônibus dentro de Caiazeira, aos sábados e aos domingos, meu irmão, tá complicado demais. Então, os vereadores que estão no mandato aí, fica no ponto, sábado e domingo, você não vê. E você vê um monte de gente puxando e trazendo os vereadores de fora, porque vender seu voto, ele vai ganhar a eleição, vai sumir, e os problemas vão continuar na comunidade. E vocês vão continuar reclamando que não está indo para o posto, está limitada a quantidade de senhas. E outra, no contexto do que o Hugo falou, na questão da saúde, posto de saúde. Na Fazenda Grande 2, lá todo mundo reclama que não tem um posto de saúde. Ah, Manezinho, tem Jaguaripe. Mas tem muita mãe de família que vai lá em Jaguaripe ser atendida, manda para 10. E aí dá 10, manda para 2. E fica assim, ó, ping-pong com as mães de família. Então não tem um posto de saúde na Fazenda Grande 2. A gente quer saber, Jaguaripe veio depois. E porque na 2, Fazenda Grande 2, que é daquela extensão do shopping, Cajazeiras, aí você vem ali, entra na 2, né? No fim de linha da 2, até o Banco Bradesco, ali ainda 2. Por que a comunidade da Fazenda Grande 2 não tem um posto de saúde e fica sendo jogado para lá e para cá igual peteca? Então, por quê? É a falta de um representante legal. Muita coisa que está em falta em Cajazeira é porque não tem uma pessoa que tem que buscar esse interesse, não está nem aí, não está preocupado, vem aqui, pega o voto, em 4 em 4 anos, político de Copa do Mundo, isso é real, e some. E os problemas continuam na comunidade. E quem vive na comunidade, para cima e para baixo, subindo e descendo, sabe de fato quais são a realidade, vive a sua dor, então vive a sua realidade da comunidade. Então, preste atenção, vota 20666 que as coisas resolvem. Tem uma ressalva em relação ao que vocês falaram aí, em relação a transporte público e saúde. O que acontece muito é que a população, elas remete a essa questão toda, essa revolta, e aí acaba não acreditando mais no candidato, porque vários tiveram pautas e propostas e falaram, e as pessoas acreditaram há muito tempo e acabou, hoje quem se predispõe a estar, um exemplo como vocês aqui, se expondo, não são valorizados, porque é aquela questão de coloca todo mundo num saco e sacode, né? Porque parece que todos são iguais. Porque a gente está aqui hoje nesse exato momento e é como eu estava falando até com o Léo, que nós vamos dar um continuismo, a gente vai continuar fazendo esse programa no pós, né? Na pós-eleição, para trazer vocês que conseguirem, galgando isso aí, conseguirem chegar até a Câmara de Vereadores, a gente sentar aqui de novo e para vocês falarem sobre essas demandas, essas dificuldades de bancada, dificuldade de partidos. Então, aí sim eu vou realmente falar aqui de política. Sim. Mas agora eu só quero que vocês falem sobre, continuem, né, falando sobre o plano de governo de vocês. Eu queria fazer um recorte. Eu achei tão interessante, porque quando a gente foi a campo, a gente montou uma equipe, a gente foi a campo saber da comunidade, fazer aquela pesquisa de impacto social, aquela pesquisa para você de fato saber o que a comunidade precisa. E pela primeira vez, eu não ouvi ninguém pedir bloco, ninguém pedir telha, ninguém pedir cimento, né? Não, é saúde,
transporte, as linhas que tiraram de Cajazeiras. E o pior que bate na porta da gente, pô. E o pior que bate lá. Quer fazer uma denúncia, bate lá. E o seu sentimento em relação a isso? Eu fico feliz. Mas ao mesmo tempo, será que a gente só serve nesse momento? Mas eu fico feliz, a gente vai fazer. Vamos fazer uma denúncia aqui? Vamos lá. O container, tiraram o container e não recolocaram no lugar. A gente foi lá, denunciou, colocaram no lugar. A praça tá toda o cercado no chão lá, abandonada. Fizemos a denúncia. Eu vi essa denúncia. Fizemos a denúncia e aí requalificaram, ficaram limpos. Aí botaram o Natal lá e aí apareceu um bocado também de pai da criança. Mas normal. Mas o nosso papel na comunidade é mostrar o problema quando somos convocados, que somos chamados para fazer, sim, as denúncias. Não é a gente que chega lá igual... Não, na entrada da 3, a entrada principal da 3, que é de 1985. Olha a entrada da 3, a entrada principal da 3, como é o cartão de visita da entrada da 3. Fomos chamados por um grande empresário lá, Valdeni, da Clínica Clidentes. Ele disse que há muito tempo, né, reside aquele local. E aquela entrada ali incomoda a todos. Que até para as crianças passarem não tem nenhum passeio. Não tem passeio. Quando chove, que o passeio está cheio de lama, os meninos têm que vir para a pista e aí disputa com o carro. Então até isso aí. Então, somos chamados, vamos lá, mostramos o problema. Maioria das vezes, 100% o problema é solucionado, graças a Deus. Então alguém está nos vendo, alguém está se incomodando. Está se incomodando com a questão. Mas aí eu penso assim, mas nessa oportunidade que a gente pode fazer mais ainda, porque além do momento, quando a gente lança a denúncia, né, a gente faz a reportagem, lança na rede social, que é solucionado, às vezes não é solucionado logo de primeira. A gente tem que bater no sistema para as coisas acontecerem. Mas não podia ser diferente? Ao invés de a gente bater, solucionar, estar lá e fazer acontecer, andar na comunidade. No seu ponto de vista, vocês, numa candidatura coletiva, isso, em que vai impactar isso? Essa autonomia de vocês? Vocês realmente têm essa convicção que vai ser mais prático e rápido essas demandas serem solucionadas? Sem sombra de dúvida. Isso aí eu posso afirmar com a mais absoluta certeza, que do momento que a gente faz uma denúncia, apenas um vídeo de denúncia, posta nas redes sociais, alguns problemas são resolvidos. Imagine nós com acesso às secretarias que resolvem os problemas. Então, o problema, ao invés de a gente fazer o videozinho, como é a única ferramenta que a gente tem hoje, que chamam assim, videozinho. Chamam assim. Videozinho. Então, quando a gente vai fazer um videozinho e mostrar o problema da comunidade, agora a gente vai fazer o vídeo e vai buscar a solução junto aos órgãos, como vereador. Isso aí vai dar outro peso. Manda o ofício. Não responder, a gente vai lá pessoalmente. Por que esse ofício aqui não foi respondido? Somos autoridade, é voz da comunidade, você tem que ouvir. Essa solicitação aqui ela tem 15 dias para um retorno. Já se passaram 60, então é Ministério Público ou vocês vão resolver? E a gente sabe pressionar. E esse é o papel fiscalizador. Né? A gente só não teve ainda a oportunidade de estar lá dentro. Porque quando a gente estiver lá dentro, a comunidade vai parar de sofrer, vai parar de chorar. A gente sabe que são muitos problemas, são muitas demandas. Não é da noite pro dia que a gente vai resolver tudo. Mas o que cair no nosso colo, a gente não vai se esquivar. Vamos resolver. Vamos montar uma equipe forte dentro da comunidade, em alguns pontos também das periferias. Pessoas que sejam nossos olhos dentro da comunidade. Interessante. A próxima pergunta a gente vai falar sobre isso. Justamente. Assim. E hoje, na nossa equipe de militantes, temos pessoas que são representantes locais. Temos na Boca da Mata, Ramalho, por exemplo, Fred Chaves, que já tem um trabalho lá ambiental com a AAPPR, Associação Ambientalista Protetora da Pedra do Ramalho. Vai ser nossos olhos, tanto para o meio ambiente quanto em toda a demanda que tiver nessa região. Aqui na Cajazeiras 11 temos Carol, temos... Valnei também. Valnei, na 3 temos Marcos, temos Daniel. Então, assim, em cada ponto de Cajazeiras, a gente criou uma relação com pessoas que já fazem isso. Não é ninguém que... Não, são líderes mesmo que já fazem seu papel de solicitação em órgão, de mandar ofício, de denunciar. Então, essas pessoas a gente conseguiu identificar, conseguiu trazer para o projeto e elas serão os nossos olhos. Então, quando acontecer alguma coisa em Boca da Mata, a gente vai saber pelas lideranças que estão lá.
Quando acontecer alguma coisa na 11, essas lideranças vão passar para este problema. É óbvio que a gente vai estar visitando sempre todos os lugares, mas como eu falei, Cajazeiras é uma cidade, dentro de uma cidade, e nós seremos eleitos para cuidar de Salvador. Mas o primeiro trabalho é arrumar a nossa casa. Nós temos um compromisso com Cajazeiras. É a questão estrutural, é a questão dos passeios públicos, que são uma vergonha. Você anda ali na região do Saque de Cajazeiras, até a Fazenda Grande 4, não tem calçada. Você vai ali em Boca da Mata, aquela região ali próximo ao final de linha, não tem. E os locais que tem, tudo tomado pelo mato. Eu estava conversando com 3 pessoas que correm ali na Cis Valente esses dias. Todos os 3 falando que vão parar de correr pela quantidade de mato que tem no passeio. Que eles correm ali na busca da saúde, mas estão correndo risco de vida. Porque tem que correr na pista junto com os carros. E hoje, na era digital, está todo mundo dirigindo, olhando para o celular, infelizmente, a tragédia ela pode acontecer. Então as pessoas estão desistindo de fazer seu exercício físico pela falta de estrutura do município. Uma limpeza, coisa simples. O que é uma equipe? Agora, o prefeito vem visitar a comunidade um dia antes, é passeio sendo pintado, é mato sendo cortado. Por que isso não acontece periodicamente? Não faz um calendário para essas manutenções. Que não adianta fazer a praça e abandonar lá. Não adianta fazer o parque e deixar lá. Então assim, Cajazeiras está cheio de problemas e que isso só vai ser resolvido de fato, Rômulo Almeida, com os filhos de Cajazeiras. Eu não vejo outro caminho para Cajazeiras. Ou Cajazeiras elege o Hugo Soares e Manezinho, os filhos de Cajazeiras, ou vai passar mais 4 anos sofrendo. Porque nós estamos dispostos a brigar. Sei que não vai ser fácil, é cheio de leão, de águia, de cobra lá dentro, mas nós não vamos entrar sozinhos lá dentro. Essa é a diferença. Nós vamos entrar com o povo. Inclusive, na nossa posse, nós queremos o povo lá de Cajazeiras. E nas votações, todas elas, se possível, o povo lá. Para dizer assim, ó, nós tentamos, nós apresentamos. Quem não aprovou foi eles. E eu duvido eles fazer qualquer movimentação contra o povo na frente do povo. Não. Geralmente, essas sessões são tarde, já final da noite, 22, 23 horas, com 2, 3, e o resto nem lá vão. A verdade é essa. A nossa próxima pergunta fala justamente sobre essas questões que tem o legislativo e depois vocês têm que fazer a questão da busca da fiscalização. Sim. E a gente pegou um trecho aqui muito interessante para fazer uma pergunta, que é como vocês planejam promover a transparência e a participação popular dentro desse contexto do trabalho de vocês dentro da Câmara de Vereadores. Que pergunta interessante, e eu vou dizer a você, nós teremos um portal dos filhos de Cajazeiras, onde todas as contas do gabinete, orçamento público que for usado, todo o custo público será disponibilizado para a comunidade. Porque se você for hoje no site da transparência, para você achar qualquer informação, irmão, você tem que ser um hacker ou você tem que ser um nerd para desdobrar aquilo ali, porque é muita coisa. Eu direto vou pesquisar, foi construído uma praça eu vou lá saber quanto custou, eu não acho. Qual foi o prazo, qual foi o lançamento, quando, não acho. Então, no nosso site, a gente vai ter um portal exclusivo de prestação de contas, tanto do custo do gabinete, do salário do povo, quanto as ações que nós... Se a gente fez um empreendimento, a gente solicitou, fez uma fiscalização ali em Valéria, e viu que aquela praça de Valéria está precisando de uma restauração, a gente vai ver lá na secretaria qual foi o custo e vai botar lá para o povo. O que a gente vê hoje são custos absurdos em obras micro. A gente só vê as placas, né? Com o nome do candidato e às vezes os valores. Às vezes não vê nem a placa. Um exemplo, Rômulo Almeida. Agora, na Praça da Fazenda Grande 2, tá tendo lá uma restauração. Não tem uma placa. Não tem uma placa dizendo quanto está custando, quanto está saindo do bolso do povo, quando começou, quando vai terminar. E isso é obrigatório. Isso, por lei, tem que estar lá, a placa lá, dizendo quem é o engenheiro responsável, qual o prazo de entrega e o custo da obra. Não só na Fazenda Grande 2, mas eu estou dando um exemplo gritante. Está ali agora, levantaram 5 quiosques sem uma placa da prefeitura. A gente quer saber o que é que está acontecendo. E gostaria de fazer uma ressalva, Rômulo. Até pedir desculpa a você aí para não cortar o raciocínio.
é que chegaram 5 quiosques, né? O benefício para a comunidade a gente aplaude, né? Lógico. Mas não está sendo beneficiado as pessoas de fato que estavam na praça. Eu vou citar um exemplo aqui. Tem uma menina do Cachorro Quente que desde 2014 está lá na praça. O quiosque chegou, mas ela não foi contemplada. Tirou ela do lugar, afastou ela pro canto. E ela não foi contemplada. Se chegaram 5, só tem 3 na praça trabalhando. Essa conta não está batendo. E aí, essas outras 2 pessoas que estavam na praça não ganharam o quiosque. E a gente quer saber, o povo quer saber como é essa questão. Se o papel do vereador é fiscalizar. Fiscalizar, né? Quem está fiscalizando essas obras? Porque chegou a CEMOP hoje, só foi tirar foto no quiosque. Isso eu ouvi. Tirou foto no quiosque. Mas o quiosque está todo plotado lá, com a figurinha do vereador. Mas o que acontece é que tem pessoas... outro crime eleitoral, né? Deixar bem claro. Tem pessoas que estão na comunidade, né? Tem muito tempo na comunidade. A comunidade conhece a menina do Cachorro Quente. Ela está lá desde 2014. Venceu a pandemia, graças a Deus. E não foi contemplada. Tem o churrasquinho, não foi contemplado. Tem Churros. a menina dos churros, não foi contemplada. O que é que está acontecendo? Como essa conta que eu não estou entendendo? Se chega a 5, tem 5 na praça, 3 ganham, 2 ficam fora, essa conta eu não aprendi. E assim, nós denunciamos, inclusive no Ministério Público, essa questão, porque nós fazemos já o papel do vereador. Do vereador, né? A gente só não está na cadeira ainda, então a gente pede que a comunidade respalde isso, porque a gente denuncia qualquer movimento fora do comum de Caiazeiras, a gente vai denunciar, porque não é justo chegar a 5 equipamentos, ter 3 trabalhadores na praça e nenhum dos 3 ser contemplado. E no ponto que eles ficam, ou seja, eles foram recanteados para outras pessoas que futuramente, sabe lá quem. E não sabe nem quem é. E eu liguei, viu, Romulo Almeida, não tem problema não dizer, liguei para a pessoa que estava tecnicamente responsável pela essa distribuição e fiz uma pergunta a ela. Irmã, me diga uma coisa, esse equipamento, ele foi distribuído através de um estudo de impacto social ou ele foi escolhido no Unidunidê? Vou dar mais uma alternativa para você. Ou foi por troca de voto? Porque eu vou entrar com ação no Ministério Público e lá você vai ter que explicar. Se você não quiser responder a mim, beleza. Mas lá na frente do promotor, você vai ter que dizer. Você é funcionária do município? Não. E por que você está à frente dessa situação? Não. Está aí no Ministério Público. É mais uma briga nossa. Diz a você, por brigar por Caiazeiras, já quase custou minha vida. Como eu te falei, eu sou ambientalista. Aí que entra a nossa relação. Que a minha relação com o Manezinho não é de agora. Nossa relação é de infância. Né? E na minha primeira manifestação ambiental em Caiazeiras, Romulo Almeida, eu estava perdido. Por quê? Em Caiazeiras tinha um local na quadra F, na Fazenda Grande 2, chamado Praça dos Pássaros. Olha o nome. Praça dos Pássaros. E logo, já ouviu falar. E logo um pouco abaixo tinha a Bica do Caranguejo Forest Park. O nome é grande. Bica, não existe mais, né? A Bica existe, mas a Praça dos Pássaros, ela foi suprimida. E assim, da noite pro dia, sem avisar a comunidade, sem chegar uma placa, uma área de convivência da comunidade. O pessoal fazia luau, o pessoal fazia piquenique com a família. Era um parque ambiental não oficial da comunidade de Caiazeiras. E a comunidade perdeu, teve gente que infartou, inclusive, quando chegou, abriu a porta do seu quintal e cadê o quintal? Não existia mais, o trator passou e levou tudo. Uma pessoa, morador da Fazenda Grande 2, na quadra F, infartou com essa situação. E no dia seguinte eu falei, eu tenho que criar uma manifestação para frear esse desmatamento. Que o projeto inicial era desmatar toda aquela área ali, toda. Da 2 até o final de linha, a gente impediu 90% do desmatamento. Como? Denunciando no Ministério Público. E o promotor, não vou falar o nome dele aqui, que pode comprometer, chegou para mim e disse, ô meu filho, você é muito jovem. Você está mexendo com uma coisa que é muito delicada. Sabe Chico Mendes? Morreu. Sabe Dorothy? Irmã Dorothy? Morreu. Você vai ser o próximo. Cuidado com essa questão ambiental. Você está mexendo em milhões. Está mexendo com dinheiro de política. Está mexendo com empreendimento. Eu estou abrindo o seu olho. Deixa isso para lá. O promotor de justiça do estado da Bahia. 2 dias depois tentaram contra a minha vida. Nós fizemos um acampamento nessa região com mais de 30 ambientalistas, maioria biólogos. Teve até o apoio de um grupo de uma faculdade particular que veio também para fortalecer o movimento. A gente acampou lá durante 15 dias, não deixou o trator avançar, mas nesse meio tempo, desceram lá de madrugada, mais de 30 jagunços, todo mundo armado com lanterna,
e dispararam um tiro para tudo que é lado. Nós corremos, cada um pro canto. Por ter conhecimento de região da área, a gente conseguiu fugir com muito mais rapidez do que eles vinham. A gente conhecia a mata. Tem um vídeo de tiros antes, não ficou uma barraca de campo em pé, eles rasgaram todas as barracas, deixaram um prejuízo gigantesco. Até hoje eu guardo uma barraca lá, até hoje eu guardo uma barraca pra minha história. A barraca eu tinha comprado só pra essa ação, só não durou um dia. Eles destruíram tudo, rasgaram. Então assim, tentaram nos intimidar e eu fiz o seguinte, eu falei, eu preciso ter mais força. Eu preciso fazer uma manifestação inteligente. Eu não vou parar o trânsito, não vou atrapalhar a vida de quem precisa ir pro médico, de quem precisa chegar no trabalho. Convoquei Manezinho. Falei, Manezinho, vamos fazer uma ação na frente da obra. Você não tem um grupo de valsa? Vamos fazer uma apresentação lá de dança na frente? Isso vai chamar a atenção da comunidade. Quando a comunidade sair para ouvir, a gente fala do problema. E assim foi feito. Depois da ação, no dia seguinte, a comunidade botou a obra abaixo. Derrubou portaria, derrubou que já estava de pé. Depois eles fizeram. Mas a comunidade, ela se revoltou e abraçou a causa. E hoje, se existe 3 nascentes ali embaixo, é graças à nossa luta. Porque se a gente não fizesse essa intervenção, com certeza hoje, se faltasse água, a comunidade ali ia ficar sem água. Hoje, quando falta água, a comunidade desce, pega a água na nascente e agradece a gente. Essa nascente só está viva por causa de vocês. E o que é crime federal? O mais absurdo que não se pode suprimir nascente. Recurso hídrico é protegido pela lei federal ambiental. E aqui em Salvador, infelizmente, eu não sei como eles conseguem essas licenças ambientais e fazem o que querem. Infelizmente, recurso hídrico é intocável pela legislação. E as pessoas aqui aterram o nascente. Vou dar outro exemplo. No Minha Casa Minha Vida, ali em frente à Pedra de Xangô, eles passaram 6 meses aterrando uma nascente, concretando uma nascente, a nascente estourava. Concretava, fazia uma mandilha grandona e concretava a nascente ao entorno, minava. Eu denunciei isso no Ministério Público. Eles construíram o prédio do lado. O que é que aconteceu com esse prédio, Romulo Almeida? Tá lá para todo mundo ver. Diferente de todos que apresentam algum tipo de rachadura, esse está prestes a cair. Eu convido a TV Cajazeiras para lá fazer uma matéria. No Minha Casa Minha Vida, é hoje. Se você for lá hoje, você vai ver. E essa denúncia tem anos. Quanto tempo vai durar essa estrutura construída em um local úmido, de nascente? Realmente. Então assim, já está rachado. E isso, a rachadura apareceu na primeira semana. Estou dizendo que foi 1 ano, 2 anos. Na primeira semana a gente foi lá, após a inauguração, a entrega, estava lá os prédios rachados. Os moradores chamavam para ver isso aqui. Você for no Facebook agora, no YouTube, você vai achar essa matéria, eu mostrando. Entrando na casa das pessoas e mostrando. Os caras têm história, viu? É história então, em Cajazeiras, hein? Só voltando um link, minha parceria com o Manezinho começou nisso. Aí eu juntei o ambiental, a cultura, para chamar a atenção da comunidade e deu super certo. E de lá para cá a gente não se soltou mais. É isso aí. Estamos aqui no Meu Voto. É um programa da TV Cajazeiras, com mais uma dupla aqui. Esses dois que são uma candidatura coletiva, uma coisa interessante. Achei muito interessante essa participação de vocês, porque justamente esse apoio um ao outro aí, que já se conhece há anos aqui, e quem não se conhece em Cajazeiras, né? Então, é isso aí. Vamos para mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Qual a visão de vocês para o desenvolvimento econômico em Cajazeiras em particular, né? O reduto. Então, assim, a gente está buscando muito essas perguntas direcionadas a candidatos daqui de Cajazeiras, mais voltado à população daqui. Então, vocês agora podem ter essa abertura para falar sobre isso. Bem, primeiro, a gente tem que criar uma relação com os empresários de Cajazeiras e sinalizar a eles a importância de contratar mão de obra local. Isso é qualidade de vida para quem trabalha e é lucro para o empresário, é desenvolvimento para a sua empresa. Mas entra aí o meio termo, que é a qualificação desses empresários. Então, dentro do nosso programa de governo, existe o curso preparatório municipal que nós vamos desenvolver. E como serão esses cursos? Através das associações de comunidade que já executam esses cursos. É a parceria do poder público com as associações, ONGs e CIPAs. Vou dar um exemplo aqui da Minaju, na frente da Grande 2, onde tem curso de cabeleireiro, de segurança, de primeiros socorros, dentro de Cajazeiras, de informática, mas
que nós precisamos é ampliar e potencializar o que já acontece dentro de Cajazeiras. Então não adianta te criar algo novo se isso já existe. Então existem em Cajazeiras cursos profissionalizantes dentro de associações, instituições que têm utilidade pública municipal, que é o caso da Minajô. Vamos fazer a parceria com o município e potencializar o curso que hoje é disponibilizado para 10 pessoas, pode ser potencializado para 100, com a parceria da instituição com o município. O que não acontece hoje, as associações vivem de custo próprio, a maioria não tem parceria com os órgãos municipais, estaduais e federais, apesar de ter, às vezes, até a qualificação, que é o caso da Minajô, que tem utilidade pública municipal, tem utilidade pública estadual, tem utilidade pública federal, mas não recebe dinheiro de nenhuma das 3 esferas. Por quê? Porque falta alguém que faça esse ligamento, falta alguém que direcione, que tenha esse olhar para a comunidade. Então, nós conhecemos aqui várias associações que desenvolvem trabalhos diferentes, que nós vamos buscar a parceria do público com as instituições dentro de Cajazeiras. O que não tiver, o que não for possível, a gente vai levar para a Câmara de discussão e criar programas de desenvolvimento econômico para Cajazeiras. Mas a ideia inicial é criar uma publicidade pesada para tocar os empresários e fazer eles entenderem a importância de ter a mão de obra local. Muitos vão argumentar, mas às vezes a qualificação, às vezes tem que contratar alguém da Pituba, da Ondina, de outro bairro, porque aqui em Cajazeiras eu procurei, botei aqui o chamamento para minha empresa, mas não apareceu ninguém. Então nós vamos trabalhar em cima do problema. Se o problema é qualificação, vamos qualificar. E geração de emprego também é olhar para o povo humilde que está ali vendendo na barraquinha o coco, as frutas. Isso é renda, isso move a economia da comunidade. Então essas pessoas têm que ter uma atenção especial, é reestruturar os ambulantes, reestruturar os vendedores de rua, com quê? Com equipamento, com qualificação. E aí a gente pensa em parceria com instituições que façam esse preparatório. O Manezinho pensa muito em fazer uma parceria, buscar essa parceria com o Sebrae, que já faz isso de forma gigantesca, né? De uma forma bem direta. E isso a gente pode trazer para a comunidade. Né? Muitas vezes as coisas não acontecem por falta de vontade, falta de diálogo. Se você procurar um diálogo como vereador, vai lá na instituição, olha, eu sei que a responsabilidade sua é federal. Nós sabemos que a responsabilidade sua é estadual. Mas o senhor pode olhar aqui para a comunidade, trazer esse curso preparatório do Sebrae aqui para Cajazeiras, um exemplo. E se não for possível, a própria prefeitura, com o seu corpo, pode criar um setor específico de preparação do trabalhador. Deixar o trabalhador pronto para o mercado de trabalho, dentro da sua capacidade profissional. Seja pintor, encanador, eletricista. Porque muitos eletricistas aí apenas são porque a vida forçou assim, são autodidatas. Mas eu vejo que não tem conhecimento técnico ali da voltagem, da amperagem. Então, a qualificação ela abre portas. E nós vamos trazer para incrementar a economia de Cajazeiras, preparar o povo de Cajazeiras para o mercado de trabalho e fazer com que Cajazeiras seja um bairro atrativo para novas empresas. Empresas que possam empregar. Temos aqui 2 grandes mercados. Aí eu faço a pergunta, será que 100% desses funcionários são da comunidade? Não são. Principalmente cargos de destaque, né? Cargos de liderança. Geralmente fica restrito a quem eles querem. Desde quando a comunidade tem muita gente que é capacitada para aqueles cargos. E isso precisa ser notório. Então nós vamos enfatizar através dos cursos profissionalizantes que essas pessoas estão prontas para o mercado de trabalho. E quem mora em Cajazeiras tem que trabalhar em Cajazeiras. É qualidade de vida. A pessoa pode economizar no transporte, pode economizar no almoço e chegar em casa para ver seu filho, para ver sua família, sem o transtorno do transporte público, sem a perda de 4 horas para ir e vir no seu trabalho. Então, o que a gente busca é qualidade de vida para Cajazeiras. Não é fácil mexer com economia, é um assunto delicado, mas através de uma publicidade que possa chegar aos empresários, principalmente, onde a importância do servidor local é lucro para ele.
É lucro porque o funcionário não vai atrasar, o funcionário vai estar ali e vai voltar para casa mais cedo, vai estar no trabalho com mais humor, vai estar com o trabalho sem desgaste do transporte público. Que imagine uma pessoa que pega 2 transportes para chegar no trabalho, lotado, em pé, socado, com que energia essa pessoa chega no trabalho? Que bom dia essa pessoa vai dar para a pessoa que ela vai atender? Agora vamos fazer um comparativo. A pessoa mora na quadra A e trabalha na rótula da feirinha. Essa pessoa não vai ter o desgaste do transporte público, não vai ter o mau humor implantado no coração dela às 6 horas da manhã. Ela vai sair de casa às 7h30, porque o trabalho começa às 8h. Ela vai precisar acordar às 4 da manhã para fazer a comida, fazer a marmita, para ir para atravessar a cidade para buscar seu ganha-pão. Então a ideia é trazer emprego para os moradores de Cajazeiras, dentro de Cajazeiras. Houve um grande crescimento em Cajazeiras e a questão da economia não evoluiu tão quanto deveria ser evoluída aqui com empresas, embora temos hoje bem mais empresas aqui maiores, mas como o Hugo até salientou, falou aí que essas próprias empresas elas já vêm instaladas já com o próprio kit funcionário. Eles vêm, né, de outras até em termo nacional, de outros estados, e aí quando eles se instalam aqui, eles não querem saber se a população daqui tem a questão da didática, do conhecimento que possa assumir aquele cargo. Então fica nessa pendência aí, as empresas chegam, mas aí tem essa pendência. Teria que ter também uma opinião minha aqui, para agregar aí, essas empresas que vêm de fora, às vezes recebem vários incentivos governamentais para ser instalados aqui, e nesse exato momento teria que ser extremamente necessário e viável para a localidade em si, que fosse destinadas pelo menos 80% dessa questão das vagas de emprego para a localidade. Teria que ser obrigatoriamente isso aí. Mas, enfim, nós sabemos que muitas das vezes isso não acontece, né? E só para finalizar aqui, quando eu falo dos ambulantes, né, de Cajazeiras, que quando a gente passa, sofrem muito, falam muito que eles são jogados de um lado para o outro, e a perseguição, a fiscalização. Então, assim, a gente pensa realmente em criar dentro de Cajazeiras uma estrutura padronizada para esses ambulantes, digna, não aquela situação que a gente vê hoje, lamentável, triste ali, da Rota da Feirinha até o outro mercado lá, que vai uma fila de mesões enrolado com uma coisa assim, totalmente fora, né, do ideal. Então a gente vai trazer o que? Estrutura para esses ambulantes, como já existe. Né? Você vai em bairro nobre, os ambulantes são todos organizados, com sua barraquinha, com sua estrutura, com a mesa, com guarda-volume, com cadeado e tudo. E Cajazeiras é um mesão que de final do dia o cara enrola com a lona, as frutas, as verduras, deixa lá de um dia pro outro, sem qualidade, né? De trabalho. Então a gente vai dar dignidade a esses trabalhadores, um olhar especial, porque a gente tem que olhar pro povo. O vereador tem que olhar para onde o povo está sofrendo. E ali é lamentável, aquela situação dos ambulantes de Cajazeiras, a forma que eles ficam ali expostos à chuva, ao sol, é lamentável, é triste, e precisa de uma organização. Ali, na Rota da Feira, é um caos para o pedestre, para os carros, para os empresários. Por quê? Porque não tem uma organização dos ambulantes. Resolveu os ambulantes, tudo funciona. As pessoas não conseguem mais andar no passeio, porque está tudo tomado de ambulante. Aí atravessa a pista, mais ambulante. O que é que acontece? As pessoas andam disputando espaço com o carro. Então, organizar os ambulantes para que eles tenham dignidade e, acima de tudo, consigam vender muito mais. Porque quando a coisa está bonita, está arrumada, está organizada, tudo flui. Vende mais, lucra mais e a economia gira. Então, organizar os ambulantes vai ser uma missão difícil. Não é fácil, muito a gente difícil sabe que já foram várias tentativas. Aqui em Cajazeiras, sim. De organizar, mas assim. O mercado municipal foi um tiro no pé. Por quê? Porque não ouviu a comunidade. As coisas em Cajazeiras é feitas sem ouvir a comunidade. Isso dá um problema total. As grandes estruturas que eram para ser a solução viram elefante branco. Porque o mercado municipal é uma ideia sensacional. Agora, será que deveria ser onde é? A finalidade daquele espaço era para ser 100% dos ambulantes que ficaram 2, 3 semanas, viram que não estava tendo lucro nenhum. O que é que eles fizeram?
voltaram para o pra seu roda. local de origem, onde o dinheiro está rodando, que é no centro de Cajazeiras, no coração de Cajazeiras, que é a rota da feirinha. Eu vou dizer a você que o ambulante está errado? Não, ele tem que levar o pão para casa dele. O erro foi da prefeitura de não ter feito um estudo de impacto social e favorecer quem precisava. Beleza, Hugo. Beleza. Manezinho, tem alguma ressalva? Não, aí falou tudo. Eu vou falar agora. Inclusive o mercado municipal de Cajazeiras tem muita história para contar. Eu sou uma pessoa que eu atuei diretamente ali. E isso é um papo para um outro momento. O foco principal que é a parte de estrutura governamental que vocês têm como projeto para trazer para a Câmara de Vereadores e, na consequência, trazer a valorização para Cajazeiras. Isso é o mais importante para a gente aqui nesse momento. Aqui eu tenho uma outra pergunta voltada à educação. Né? Quais as medidas vocês propõem para melhorar o sistema educacional municipal e dentro da sua, na verdade dos dois, né, da campanha de vocês, do projeto de governo, já tem alguma pauta, uma emenda ou alguma possível lei já direcionada para esse segmento da educação aqui em Salvador? A gente tem um projeto de lei para que para cada 100 mil habitantes se construa uma creche para as crianças. Essa que é chamada primeiro passo, né? Hoje pelo município, que é para os bebezinhos, né? E uma estrutura paralela a essa, que vai funcionar de uma forma reduzida, mas também de madrugada, 24 horas. Para quê? Para atender os trabalhadores da madrugada. Às vezes a pessoa trabalha no hospital como maqueiro, como enfermeira, de segurança, e às vezes perde a oportunidade de emprego porque na madrugada em especial não pode deixar seu filho. Então a gente faria, a gente pensa em uma estrutura reduzida porque a demanda também seria bem menor à noite, mas que essas creches do primeiro passo ela também tem um atendimento 24 horas, vamos dizer assim, com o público noturno, para as crianças, para os pais que precisam deixar a criança ali, passar a noite ali dormindo, sobre vigilância e segurança municipal. Seria reintegrada ali a família no turno da manhã, quando os pais voltassem do trabalho, já tomada banho, já alimentada, tudo dentro do padrão que já existe. O que a gente faria é o quê? Ampliar e fazer um projeto de lei para cada 100 mil habitantes ser obrigado a construir uma creche para as crianças. Essa será a nossa briga assim, fundamental. E não esquecendo também da base, né? No estudo do Fundamental 1 e o 2. Fundamental 1, trabalhar muito a base nas questões do ensino. Acompanhar de fato, porque hoje o que nós vimos, como eu trabalhava na Secretaria de Escola, eu vim observando, né, que hoje tem um relatório, né, que o professor tem que fazer, não existe mais a nota, né? Eu acho que isso prejudica muito as crianças, porque a nota que era o parecer que tínhamos que, tipo, fui bem, fui mal. Um parâmetro, né? É o parâmetro. Vamos lá. A criança hoje você tem que passar. Você faz uma prova do IDEB, os meninos têm medo até da prova. Porque a prova do IDEB é avaliada. Mas lá na base você tem um relatório para você passar de ano ou não. E muitas das vezes está aprovando muita gente sem, de fato, que o aluno aprenda. Eu vou falar da minha área. Sou estudante de licenciatura de matemática. O que é que eu falo? As crianças não sabem as 4 operações. Eles pulam do Fundamental 1 para o 2 sem saber nada. Chega lá perdido. Então tem que ter essa fiscalização. A Secretaria de Educação tem que pegar mais no pé. Não somente quando faz a jornada pedagógica, aquela alegria, bolo para lá, festa para cá, suco para lá. Não. E o ensino? Eu tomava bolo na mão. Minha mãe não teve nem o Fundamental 1 completo. Mas ela pegava a tabuada, ficava na mão, perguntava, dava bolo. E como é que ela sabia? E tem muitos, ser bastante sincero aqui, que chega até no superior, ensino superior, sem saber fazer uma conta. Eu falo, e nem sem saber, de fato, interpretar um texto. Então eu acho que o problema hoje está na base, tem que ser mais fiscalizado, a gente tem que trabalhar mais, né, o fundamental. Ali as crianças estão na creche, que saiam da creche,
aqui no Fundamental 1, sejam bem alfabetizados, tem que ter, para ser um processo, para chegar lá e não tomar aquele baque. Então eu acho que falta mais o ensinar, você dá o suporte de fato, não é só você chegar ali, tem a jornada pedagógica, traçar o seu plano, que você tem que fazer. Antes a gente levava a nossa proposta, hoje em dia já vem pronto o plano pedagógico. Então tem que ter esse olhar diferenciado, Romulo. Deixa eu só fazer uma colocação. Eu palestrei com o projeto Trânsito Cidadão, Educação para o Trânsito, nos colégios municipais e estaduais. Todos de Salvador, eu tive a satisfação de entrar e dar aula. E eu vou dizer a você, a questão dos colégios municipais, hoje, os novos, são lindos, são maravilhosos. Eu entrei aqui no da Fazenda da Grande 2, assim, perfeito. Toda a estrutura nota 10. Mas isso não reflete a totalidade. São 2, 3 equipamentos bonitinhos, mas 90% eu posso lhe afirmar, Romulo, eles precisam ser demolidos, eu não digo nem reformados. As estruturas municipais são... Vou dar uma aqui bem simples, aqui em Águas Claras, a telha de Eternite. Fizeram improviso, lá botaram uma lona branca, lona de circo, lona, até hoje está lá, que era provisório para a reforma, está lá por mais de 2 anos. Eu entrei nos colégios de Cotos, Palestina, a Cidade Baixa ali em geral. Meu irmão, é lamentável, é triste as estruturas, paredes com mofo, salas apertadas. Tem professor que se recusa a entrar em sala de aula e dar aula no pátio, pela salubridade do local. Quando eu ia palestrar, tinha colégio que a professora falava, não tem problema nenhum não, eu entro na sala de aula, não, vou juntar os meninos aqui na sala de aula. Até eu entender que fazia parte de estrutura decadente, demorou. Aí depois eu comecei a olhar, prestar atenção, pô, essa sala aqui realmente não tem condições. Mas os alunos são obrigados a estar ali dentro, de salas sem ventilação, muitas vezes, com parede cheia de mofo. Às vezes tem a questão do vandalismo. Não, irmão, tem, vandalismo existe, mas pode olhar que é a falta de manutenção, falta de um vereador fiscalizar os colégios municipais, entrar mesmo de surpresa hoje aqui, ver o que está acontecendo. A diretora está no lugar dela, a professora está no lugar dela, a merenda está saindo. Como é que está a merenda? Eu vi menino que saiu, comeu o que ontem, comeu o que hoje, porque o dinheiro está vindo. Mas assim, eu chegava em casa muitas vezes decepcionado com o que eu via, que eu saía motivado, vou dar uma palestra hoje, eu vou transformar a vida das pessoas, vou trazer educação para o trânsito, para a sala de aula. Quando eu chegava em casa eu estava deprimido pela estrutura que me foi assistida. Quando eu olhava para a escola, eu falei, isso aqui é um local de educação, é aqui que os meninos vão aprender. E só a educação pode salvar hoje nesse planeta, porque nada mais hoje funciona. E eu digo assim, não é só do município não, do estado também. Tem colégios que são maravilhosos do estado, com piscina, mas tem colégios que são extremamente esquecidos. Já foi no Mora Guimarães ali? Já. Entra ali agora, você vê como está sucateado aquele colégio. Aí você vê outras estruturas dentro de Caiazeiras que funcionam perfeitamente. O Leonor Calmon, que hoje é um colégio militar, que eu fui contra, inclusive, a militarização daquele colégio, participei da manifestação. Era um colégio que mais desenvolvia a cultura, junto com Edivaldo Brandão em Caiazeiras. Edivaldo e Leonor fomentavam a cultura de Caiazeiras, com dança, música, festival, teatro. Eu participei do Festival de Teatro Gente aqui em Caiazeiras, que a gente trouxe mais de 70 atrações de fora. E aqui de Caiazeiras teve 30. Todos eles se apresentaram nas escolas e nas praças. Tá tudo aí registrado. E eu presenciei também o Edivaldo Brandão, né? Que eu fiquei 10 anos lá no Edivaldo. Lá tinha o SAMP, Salão de Arte, Música e Poesia. Os artistas eram os alunos. Então não precisava ninguém vir de fora fazer o show. Era muito lindo. Então tinha várias pessoas que se destacavam ali, se descobriam ali. E tem Flavinho do Pagodache aí, Flavinho surgiu também lá no SAMP. No SAMP, se estourou lá os traquinos. Ele estava aqui no Aventureiros do Samba. E aí, quando ele estava no Edivaldo, ele teve a oportunidade de se apresentar, cresceu, né? O pessoal acabou indo para os traquinos, e o traquino parou no Pagodache. Mas surgiu lá, passou também pelo SAMP. Muita gente, Márcio Duca, né? Cantor, passou pela Primazia. Muitos amigos nossos que surgiram no SAMP, o próprio Grupo Amor Eterno.
surgiu num SAMP, Salão de Arte, Música e Poesia. Então, era um projeto que eu queria até fazer um paralelo e trazer uma lembrança boa. Ia falar agora isso aí. Escola aberta. Vamos, quando a gente fala de um projeto Escola Aberta, Sim, eu falo de um interessante, projeto que levava eu os lembro. alunos... Ó, preste bem atenção. Levava os alunos aos finais de semana para dentro das escolas. Ah, mané, dava muito certo. Eu chegava na escola às 7h30 da manhã, no sábado, saía às 18h20. Mas por quê? Eu tinha aula de 8 a meio-dia e de 13 às 17h30. Eu tinha mais de 100 alunos nesse projeto Escola Aberta. Dança afro, salsa, pagode, depois que criei a valsa. No domingo era aula reforço de matemática. Quem é que vai para uma escola estudar matemática no domingo, mano? Eu tinha em média por turma, porque tinha que ser pelo horário, né? Tipo, de 8 às 9 tinha uma turma, de 9 às 10 outra, aí de 10 às 12, que era a galera do Fundamental 2, 2 horas, porque tinha muita gente, então tinha que dar atenção a todo mundo. E dava muito certo. Tinha por turma na matemática de 10 a 15 alunos no domingo. Quantos e quantos passaram por lá e aprenderam matemática no domingo? Vai falar hoje para uma criança que ele vai ter que ir para na escola no domingo estudar matemática. Não vai. Aí, então, são projetos que vinham tendo resultados. Tem várias pessoas aqui nessa Caiazera 11 que passou por esses projetos. Isso aí gera o quê? Custo a mais ao município, porque tem que trazer funcionários para atender essas pessoas. Mas a própria comunidade, ela pode estar sendo responsável pela estrutura do colégio. Os próprios líderes que vão levar seus grupos para utilizar o espaço, podem cuidar da escola. Isso é uma questão de confiança. O Escola Aberta é uma coisa que funcionou muito bem. E a gente vai resgatar isso para o município, que vai ser a Escola Viva Municipal. Hugo, fora do contexto aqui das perguntas, eu quero dar uma ênfase maior a essa questão da escola e uma pergunta que é uma pergunta bombástica mesmo. Na opinião de vocês, a educação, no geral, não é só municipal, hoje é uma instituição falida? É minha lástima. Com Porque certeza. você chegar, eu presenciei no município, eu presenciei que ao participar de um conselho de classe, eu vi que o medo que os professores têm de reprovar, que não pode. Ah, tá bonitinho aí porque falam muito do governo do estado, porque o governador foi falar em público, na TV aberta, que não queria que reprovasse seus alunos. Mas no município também faz isso. Não estou aqui para defender nem A nem B, mas tem que ser por meritocracia. Se estudou, tem que passar. Levou sua nota, é a nossa nota. Eu tinha medo daquele negócio vermelho no boletim, irmão. A nota vermelha era o terror de muitos alunos. A sua estava Porque garantida. Estava garantido. Só está merecendo quem não estuda, porque quem estuda e corre atrás para aprender, né, se esforçar para adquirir boas notas, está sendo totalmente desvalorizado. Correto. Isso para o ser humano, isso aí é uma humilhação dentro de uma instituição que teria que ser em segundo lugar, porque a família em primeiro lugar, a escola é um braço da família. E por isso que foi a pergunta para vocês em relação ao ponto de vista de vocês, porque só a educação salva hoje. Isso é verdade. E nós precisamos resgatar a educação, precisamos de políticos, porque só dentro da política hoje é onde o cidadão tem capacidade de trazer esses benefícios para a sociedade, que é esse resgate. É o resgate do social, o resgate da cultura. A gente tem uma pergunta aqui também, um desenvolvimento sobre cultura. Mas assim, a gente está chegando já ao finalzinho, mas eu estou ressaltando essas questões da educação, porque realmente a educação brasileira, não é só aqui municipal, não é só estadual, o Brasil ele está
pendente de pessoas que foquem na educação e traga esse benefício social, porque a educação é um benefício social, porque se o cidadão, ele não importa onde ele esteja, se ele está lá na Pituba, como a gente falou aqui, se ele está em Cajazeiras, mas se ele tem uma educação, ele pode ir onde ele quiser. Agora, só para Perfeito. pegar esse trecho, esse recorte, é que não vire bolsa, porque tipo assim, o aluno, para muitos pais hoje em dia, tá mandando o aluno para a escola para ter a presença. Aí é Bolsa Família, Bolsa Estudo, é pé de meia, é pé de moleque. Não. Desperte na criança. É por isso que eu falo da base. Estou sendo aqui repetitivo falando da base, porque é lá na base que você tem que despertar o interesse da criança em querer estudar. Ele tem que estudar, tem que mostrar para ele que sem o estudo ele não é nada. Você não vai conquistar seu espaço na sociedade. Você tem que ter o conhecimento. O conhecimento é tudo. O conhecimento ninguém tira o conhecimento de você, não. Então, se você chega na base, você vê que a criança está com dificuldade para a leitura, para o entendimento, e você passa um relatório dizendo que aquela criança, mesmo assim, vai passar, vai avançar para série, aí você está de brincadeira. Você não está ajudando na educação, no ensinamento, no conhecimento da criança. Não vai ajudar. Está empurrando para bater metas. Metas de governo, metas para a escola sair bonitinha na fita, na foto. Não é legal. É isso. Resultado. A gente quer ver lá o menino formado, o menino pegar ali, ó. Eu vejo que o menino com 6 anos, lendo ali, ó, separando a sílaba dele ali, mas aquele ali era lindo. Você vê nas escolas municipais a formatura das crianças lendo ali, catando aquele emíliozinho, mas lendo as palavras curtas, lendo um textozinho para as mães, para os convidados que estão. Aquilo ali, tá faltando isso. Eu sinto falta disso. As escolas deixou de envolver as famílias dentro dos projetos das escolas, né? A gente vê em Cajazeiras, por exemplo, na primavera, vários desfiles da primavera. Isso envolve a família, a escola, a mãe tem que correr para arrumar a roupinha da filha, tem sei o que, cria relação com o professor, já vai passando os problemas, vai passando, seu filho é bonito, seu filho não sei o que, seu filho é pronto, seu filho dá trabalho. Mas essa relação, ela deixou de existir. Então nós vamos, de alguma forma, futucar o município para que ele abra esse diálogo de novo, família e escola. Porque a escola, ela está ali para formar as pessoas. Mas a educação, ela também vem de casa. Então, se uma criança tem uma boa base dentro de casa, ela chega na escola com uma vantagem a mais. Que ela teve uma base familiar. Ela aprendeu dentro de casa a dar bom dia, boa tarde, boa noite, por gentileza, por favor. Quando ela chega na escola já com essas práticas, é totalmente diferente com quem não chega, que toma aquele choque social. Então assim, a gente precisa criar o laço novamente, recuperar esse laço entre a escola e a família. Cadê as reuniões de pais e mestres? A palavra que a TV Cajazeiras utiliza é a valorização. E pode colocar em tudo esse termo, a valorização. Se não há valorização, realmente tem que ser repensado. E a escola, a saúde, algumas negociações dentro da Câmara de Vereadores, a bancada, isso tudo tem que ser revisto, porque a população tá indo de mal a pior em relação a isso. Quem está levando a pior aí é a população. Então você que está assistindo esse programa agora, tire suas dúvidas. São 24, quase 25% da população que segue a TV Cajazeiras. Tem hoje dúvidas em relação, estou batendo sempre nessa tecla, porque ainda tem dúvidas sobre a escolha do seu candidato. Nós temos vários candidatos de Cajazeiras trazendo aqui no nosso programa Meu Voto. E a gente está chegando ao finalzinho aqui, tá? Eu quero agradecer vocês. Quero lembrar também que, falando em valorização, nós falamos de NetTalks, que é a empresa que realmente está colaborando conosco aqui para a gente transmitir as lives, transmitir os nossos conteúdos. E a NetTalks atua na região de Cajazeiras 11. Eles trazem um serviço de excelência, excelente qualidade para aqui, para a nossa região Cajazeiras 11,
Pensou? Internet NetTox. Entre em contato e contrate logo a sua internet fibra. Eu gostaria muito de ouvir um pouco sobre uma questão aqui, vamos voltar aqui, sobre a questão da cultura. Sim. Estou aqui com duas figuras que são presenças aqui dentro de Cajazeiras, atuantes. Eu quero pelo menos que vocês deem uma ressalva e falem algo sobre a cultura, se vocês têm algo para apresentar à população de Cajazeiras, e principalmente, né, que vocês são daqui. Eu estou focando muito nisso. Lamento estar falando isso, me desculpe, mas o foco principal nesse exato momento que vocês são daqui é trazer isso para Cajazeiras, vocês ingressando na Câmara de Vereadores. Não, perfeito. Primeiro passo é o núcleo de cultura, né? Nós temos sim, quando a gente toca no ponto... Como? Quando a gente toca no ponto núcleo de culturas. Sim, sim. De cultura. A gente viu aqui, a gente tem o espaço Boca de Brasa. Mas esse espaço Boca de Brasa foi como aconteceu. Aquele mercado ali pegou fogo. E aí o grupo de dança Amor Eterno, junto com os músicos de Cajazeira, foi fazer um protesto lá, né? Porque queríamos fazer cultura e só fazíamos na rua, no campo. Por muitas vezes os grupos de Cajazeira se apresentavam no campo, na lama, né? No asfalto, nas britas, mas não tinha um espaço. Veio o benefício para a comunidade. Poucos grupos têm esse acesso. Por quê? Por conta da dificuldade que tem para você agendar. Né? Para você ter uma pauta dentro do... pauta, né? Uma pauta dentro... Aí você vê muito lá. Festa de empresas, festa de escola, festa de muitas outras coisas que não tem a ver de fato com a cultura, e quem de fato quer fazer acontecer não consegue por conta da dificuldade que tem para você conseguir uma pauta. Sem falar das taxas. Hoje tem até um gestor, né, chamado Jorge, muito solícito, né, um cara que recebeu as valsas sim de Cajazeiras. E não só de Cajazeira, ele recebeu lá, já foi diferente, teve uma conversa, teve um diálogo, ele mostrou como chegar, né? Abriu o horizonte e falou assim, ó, gostei porque você está organizado. Levei o portfólio, mostrei o trabalho de todos os grupos que estavam comigo e ele falou, parabéns, mas ainda tem que fazer isso, isso e isso. Fui, segui o protocolo, né? Mas pelo menos já conseguiu, né, chegar. Mas o que acontece... O entrave é burocrático. Burocrático. Então o que acontece é criar, mano, mais núcleos de cultura, trazer... Deixa eu olhar para nossa câmera e falar. Nós temos que parar com a burocracia. Cultura é arte. Então, se existe um mimimi falando sobre cultura, principalmente dentro de Cajazeiras, onde fala que aqui tem um núcleo cultural imenso, onde a gente fala sobre Pedra de Xangô, que é internacionalmente conhecida, e a gente traz os governos aqui trazendo muita ênfase. Agora também vai vir um centro cultural para Cajazeiras, isso é muito ponto de vista muito positivo, mas se ficar na burocracia não importa, né? Vai estar lá, como vocês falaram do mercado municipal, vai ser um elefante branco e a gente não vai ter direito à cultura. A cultura é para todos. O artista hoje, ele tem que ser tratado como matemático, ele tem que ser tratado como artista. Então o cara toca guitarra, vai fazer um show lá no Boca de Brasa, ele tem que ter uma papelada extensa, ele tem que fazer isso, fazer aquilo, mas os próprios organizadores têm que entender que a cultura brasileira, principalmente quando a gente fala Nordeste, principalmente aqui Salvador e se funila para Cajazeiras, aí a gente falou sobre a questão da educação. Se a criança não desenvolve educacionalmente um intelecto para chegar e ter conhecimento para produzir essa documentação, né, até a certa idade, quem é que vai fazer? Um exemplo, desculpe eu estar na pauta aqui, sim. Mas é muito relevante essa questão. Para você hoje participar de uma lei de incentivo, hoje você é mais fácil você acertar, é mais fácil, senhor governador, mais fácil
nós acertarmos na Mega Sena do que passarmos ser contemplado numa nos questão editais. de uma contemplação do edital. Correto. Então isso tem que saber por que está acontecendo isso aí, o que é que nós Eles estão temos que dificultando fazer. mais e É? mais. E esperamos que o Centro Cultural que está vindo para cá, que é o CEL, é o Possa contemplar governo isso, estadual, mas que governo seja estadual. diferente, né? Eu tô batendo nessa tecla lembra aí. quando eu falei do Festival de Teatro Gente? A finalidade desse Festival de Teatro Gente era arrecadar assinaturas para forçar o poder público a construir o Centro de Cultura. Arrecadamos 10 mil assinaturas em 30 dias dentro de Cajazeiras. Entregamos lá no governo do estado, na secretaria responsável. E ó, até hoje, nenhuma resposta sequer. A nossa sorte é que a gente digitalizou todas as assinaturas. Nós temos ainda como recorrer e entrar na justiça, porque 10 mil assinaturas foram ignoradas pelo poder público. E fizemos um festival com essa finalidade, a gente ia arrecadar. Cada apresentação teatral, a gente ia passar a lista e pedir o Centro Cultural de Cajazeiras. E isso foi feito, mais de 10 mil assinaturas. Para qual governo? Na época era Wagner, né? O governador. Estadual. É. Hoje já foi implantado o marco principal de construção, que foi a questão da análise do solo. Foi há 15 dias atrás. Eu tive o prazer de estar presente. Tive o prazer de estar presente. E foi uma grande vitória nessa questão cultural para aqui, para Cajazeiras. E espero que não seja tão burocrático as crianças e adolescentes da nossa região ter acesso à cultura como é no atual, né? É isso. No E atual deixando claro, Rômulo, que mesmo com essa dificuldade e burocracia, nós fazemos acontecer sim, nas ruas, nas praças, sim, com no certeza. programa de Hugo Sonoros, né? A gente está sempre dando oportunidade aos artistas do bairro, né? Fazendo mostras de dança, campeonatos de dança. O Hugo leva muita banda no grupo dele, muitos grupos locais, né? Então a cultura já acontece, a gente já faz acontecer, a gente só precisa do espaço, né, para que todos sejam contemplados. Você contemplar uma parte da sociedade, dos artistas, que aí fica fácil. Tive, Rômulo, o som, uma caixinha de som levada pela Sucom em um evento cultural do Dia das Crianças na Praça da Fazenda Grande 2. Já estava vestido de palhaço, então foi bem... Foi perfeito, né? Porque eu me senti ali um verdadeiro palhaço. No Dia das Crianças, a gente fazendo uma ação para as crianças. Não foi nem nada de som gigantesco, foram 2 caixinhas de som. Inclusive, uma com a amarro na moto aí subo e desço, divulgando nossas coisas. Então, a Sucom simplesmente chegou para notificar e levar o som. Mas existe uma coisa chamada comunidade e justiça. Enquanto eles estavam lá, brigando, eu sempre deixei eles levar o som, mas levou uma caixa. Uma caixa que custava R$ 1.200, sabe quanto era a multa para tirar? 5 mil. Ou seja, ao invés do poder público incentivar a cultura, ela persegue. Qual é a necessidade de pegar um cara vestido de palhaço e retirar o equipamento sonoro dele no momento que ele está ali no Dia das Crianças, alegrando a galera, trazendo a arte circense ali para a comunidade, que inclusive a gente trouxe o Circo Picolino para aqui nesse dia. A família Picolino mora na Vila União, aqui em Cajazeiras. E eles adotaram o projeto e foram lá. E a gente foi constrangido pelo poder público a levar nosso som. Mas a vingança da comunidade foi perfeita. O que é que os meninos fizeram? Abaixaram o pneu da Sucom todo. Enquanto eles estavam lá fiscalizando, quando eles foram entrar no carro, todos os pneus estavam no chão. E assim, a comunidade fez um protesto ali imediato e eles pensaram 2 vezes em voltar. Mas nós não paramos, perdemos uma caixa. Mas a cultura não parou. Mas fosse qualquer outro, seria uma peça fundamental para desmotivar. Quem vai querer fazer cultura para tomar prejuízo? Quem é que vai querer fazer arte para tomar prejuízo? Isso, enfim. Quem vive da arte, quem vive da cultura, já dentro de Cajazeiras, já vive nessa limitação financeira muitas vezes. Falta de espaço para se apresentar, falta de locais, se falta não fosse, falta de apoio, se não fosse as imprensas como a sua, a TV Cajazeiras, como o Favelive, qual nós 2 apresentamos, se não fosse as outras mídias que tem aqui, alternativa de Cajazeiras, esses artistas estariam invisíveis, mais do que já estão. Então, eu quero até parabenizar, né, a TV Cajazeiras, ao programa Meu Voto, tá falando aqui de política, mas eu quero falar da sua caminhada cultural também, a valorização que você tem dentro da comunidade de Cajazeiras. E tenho certeza que
Hugo Sonoros, Manezinho, filho de Cajazeiras, dentro da Câmara de Vereadores, a TV Cajazeiras, irmão, ela tem que ser uma TV oficial da comunidade. Já somos. Muito mais do que isso. TV Cajazeiras, a sua TV. Tem que ter a parceria com o poder público municipal. Porque tudo que você faz aqui, irmão, é do seu bolso e dos seus parceiros. E o que você está fazendo aqui é um papel social. O que você está fazendo aqui é obrigação do poder público. Valorizar a cultura, valorizar a arte, valorizar as pessoas e não faz. E você, quando se destaca, tem certeza. Quantas pedradas você já tomou? Quantas pessoas tentou acabar com esse projeto aqui? Eu nem sei, mas eu imagino que já tenha acontecido uma mais várias, como acontece lá com a gente também. Com todo certeza. mundo que move a cultura, todo mundo que tem um destaque na comunidade, com qualquer coisa que Leva seja, pedrada. leva pedrada. Mas não da população, de pessoas que não querem ver a população crescer, não querem ver a comunidade andar de mãos dadas. Eu penso em um link de imprensa de Cajazeiras. Quando a gente for pra posse, a gente vai querer falar primeiro com a TV Cajazeiras, irmão. Primeiro a gente vai falar com a comunidade, depois a gente vai falar com a TV Bahia, fala com a Record, fala com a Globo. Mas o primeiro canal que abriu pra gente na eleição, na pré-campanha, no dia a dia, foi a TV Cajazeiras. Então, tenha certeza que na posse lá, o primeiro microfone que a gente quer ver lá na frente é o da TV Cajazeiras. Enquanto Eu eles dão agradeço. Uma 8 entrevista segundos, exclusiva pra TV Cajazeiras. enquanto eles dão 8 segundos, aqui a gente tem horas. Então, a gente tem que valorizar, sim, o produto do bairro. E valorizar porque não são todos que dão essa oportunidade de a gente mostrar. Sempre eles querem as figuras carimbadas, né? Os de sempre. E quando você chega e faz o diferente, né? Oportuniza a todos igualmente, né? O tempo, deixa bem à vontade, não existe aquela pressão. Oportunidade é tudo. Então tivemos a oportunidade de nos apresentar para a comunidade, né? Agradecer a você, que seu projeto cresça cada vez mais. Eu sei que na maioria das vezes, Hugo, quem joga pedra, quem quer que não dê certo, é sempre aquelas pessoas que você ajudou um dia. Então, não desista do seu projeto, não. É muito, muito bom, muito massa. Eu acompanho a TV Cajazeira, acompanho suas matérias, suas reportagens também. Tem também a nossa Sheila também. Sheila estava aqui com você. Com certeza, Sheila. Viajou um período aí. Na verdade, são 13 pessoas. Tem o Léo agora também com a gente aí, que é o nosso parceiro aí. Senão o programa Meu Voto não estava rodando aqui. Quero agradecer ele também. Essa câmera está rodando? Então aqui, ó. Agradecemos vocês também aqui. Foi muito interessante esse papo. Gostei muito assim de receber vocês aqui e explanar suas ideias aí para a população de Cajazeiras. Isso é muito importante, porque o meu voto é isso. É trazer os candidatos, independente de qualquer localidade de Salvador, mas com a ênfase de Cajazeiras, porque é o nosso foco principal. A valorização do indivíduo no seu meio, é isso que nós falamos. O marco principal da TV Cajazeiras é a valorização. E espero, dou meus votos de confiança a vocês, espero que vocês cheguem, né, até a Câmara de Vereadores, sejam parte desses 43, assim como outros que já tiveram aqui, que são capazes também de exercer um cargo governamental, trazendo benefícios para a nossa sociedade aqui da região. Isso é o primeiro lugar e o foco principal da TV Cajazeiras também. Vocês querem dar mais alguma ressalva? Só agradecer a toda a equipe, agradecer a Rômulo Almeida, a você internauta, a você eleitor. Vote com consciência. Deixa o número de vocês e o redes sociais também. Pronto. Sigam o Filhos de Cajazeiras no Instagram, @Filhos de Cajazeiras. Lá você encontra o pessoal de Manazinho, encontra o meu pessoal também. Então, vote 20666 20666. É o voto da transformação, é o voto da mudança, é o voto que vai mudar a sua vida. Você vai votar em um número e vai eleger 2 vereadores para cuidar de você. Valeu, Hugo. Valeu, Manazinho. Agradecer a TV Cajazeira, Rômulo e toda a sua equipe. Agradecer a nossa equipe familiar. E não pode esquecer das pessoas que estão conosco, né? Acreditando nesse processo. E só dizer a você, é a hora da mudança.
Vamos deixar de votar nos mesmos, nos políticos, de Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Vote nos Filhos de Cajazeiras 20666. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Hugo, obrigado, Manezinho. Agradeço também a quem assistiu essa programação. E não esqueçam, se vocês quiserem ajudar a TV Cajazeiras, vocês podem fazer a doação no QR Code. Tá? A gente vai finalizando aqui o meu voto. Aguardamos outros candidatos aqui nessa mesa para bater o papo aqui com a TV Cajazeiras, com Rômulo Almeida. TV Cajazeiras, a sua TV.